em mais uma locação diferente do nosso estúdio. Começamos hoje ao som de Ira, a pedido do nosso convidado, tá? Bebendo vinho, apesar de estarmos, como sempre, bebendo cerveja. É do álbum Isso é Amor, de 1999. O álbum está aqui com a gente, nosso convidado preparadíssimo trouxe. Esse álbum, eu fui procurar saber alguma coisa dele, é muito bacana que isso é um disco de cover do Ira, de 1999, como eu falei. Tem muita coisa bacana, inclusive Bebendo Vinho é do Vander Wildner, né? Que era o cara do Replicante, do primeiro solo dele, de 1996. Além do Vander Wildner tem, olha só, Tim Maia, a gente tem Hit, Rony Von e Para Delírio, de Vitor Carneiro. Ele? Loborges. É muito bacana o CD, procure, é muito legal, os covers bem maneiro, fui redescobri-lo. Então, com essa apresentação que a gente fez do disco, eu introduzo o nosso convidado especial, o Wajid Assad Zaidan, o mito, o ícone, que vai estar aqui com a gente trocando esse papo. Seja bem-vindo, Wajid. Obrigado pelo convite, satisfação muito grande estar participando do programa e espero que vocês gostem das minhas opiniões polêmicas. Estamos aqui além do time usual, Marcelo, Vitor, o Wajid vai debater tudo com a gente. Vamos aproveitar então que a gente falou do disco do Ira, até puxar um pouquinho para um papo que a gente teve e aproveitar as opiniões do Wajid, que ele manja muito de rock and roll. E o rock nacional morreu, Wajid? Ele está quase morrendo. O que a gente vê hoje praticamente não existe mais o rock, né? Se você for ver a lista das 100 músicas mais tocadas no ano passado, não teve nenhum rock. Em 2014 teve um em 30º lugar, que não era nem rock, era do Skank, era uma baladinha. E eu acho que isso foi causado porque essa nova geração ela não teve um motivo para se rebelar. Então, o que acontece? Nos anos 60, 70 e 80, a criação... Tinha um inimigo comum, né? Você tinha por que se rebelar, o governo militar, a pobreza, enfim, as pessoas se rebelavam contra o sistema. E hoje, qual é o sistema? Ninguém se rebela com o sistema. O sistema hoje é o... Todo mundo usufrui dele. Como já diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Mas ninguém se rebela contra o sistema que é foda. Então... A gente teve um papo também, falando eu acho que no terceiro ou quarto episódio. A galera tá muito pop, né? Ainda pra gringa ainda vem, mas pra cá, o que tinha? Eu falei que pra mim a última banda de rock que eu ainda... era o Rapa, né? Teve alguma coisa depois, assim? Nem o Rapa, eu sei se... Apareceu uma banda que no início eu achava que iria assumir essa vertente rebelde que eram os Detonautas, mas eles se perderam totalmente no caminho. Chico Santa Cruz! Eu achava que o Chico Santa Cruz ia assumir esse lado punk rock com letras de rebeldia, mas depois eu fui ver, tá muito alfabetização as letras dele, sabe? Umas rimas muito de alfabetização. Acho que meus filhos, o Tarek e o Youssef, eles conseguiram fazer rimas até melhores que Chico Santa Cruz estavam fazendo rimas pobres, né? Isso. Não só rimas, os pensamentos deles são pior ainda. Mas enfim, num próximo programa sobre esse assunto. Vitão, o homem que mais conhece de rock and roll nessa bancada. Jesus Maria José. Mas o Loborges, qual era o som que tem do Loborges aí? Loborges está com a música Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. A versão ficou muito bacana, cara. Essa música do Loborges, com o Loborges, é maneira. Conhece? Não conheço. Muito bacana, procurem, cara. O disco é bem, por isso que quando tu pediste eu fui buscar. Bebendo Vinho com o Vander Wildner é legal pra caramba também. E pra puxar essa molecada pro rock and roll, cara? Os filhos de amigos nossos que tem, por exemplo, minha filha esquece rock and roll. Mas eu vejo alguns moleques, o filho do João Ronaldo que tal, mas é tudo pra gringa.
pra aquela galera mais sujinha, mas é tudo pra gringa. Mas o que a rapaziada vai tocar hoje? Rock Brasil. Só se eles tocarem o que a gente tocava. Não tô falando de pra trazer de novo o rock à tona, né? Pra trazer o rock à tona, entendeu? Não vejo, cara, realmente não vejo. No curto prazo, eu não vejo solução. Acho que tem que ter Eu acho que a tendência é piorar mais ainda. Deve piorar e sair de cena mesmo. Acho que a tendência vai ser essa. Sério, cara? Sim. Eu não Música sei eletrônica. A música eletrônica também ocupou essa geração. Essa geração é muito pop, muito popzinha. Até o rock, essa banda que a gente poderia falar que seria rock, ela vai, ela vai para um pop, vai para um... cara, até que o rock gringo, o Lollapalooza até mostrou algumas coisas que sempre misturadas, não tem aquele rock como a gente falava. Então, mas lá pelo menos o pulso ainda pulsa. Aqui, na Jequitibiriba. Falando em pop, uma banda que terminou a sua turnê, né, Vitor? Qual foi a banda que acaba de terminar a sua turnê? Maroon 5 passou por aqui pelo Brasil, shows espetaculares, né? Até então, terminando ontem, tendo seu grande ápice no Rio de Janeiro, lá na Praça da Apoteose, e cantando Garota de Ipanema em português. Foi ovacionado pelo público que estava lá. Muito bacana, muito legal mesmo, uma participação muito bacana que ele fez. Deixa eu falar uma coisa. O primeiro disco do Maroon, Songs About Jane, ele não é rock and roll, mas ele é muito soul. Tem um funkeado bem bacana. Eles já foram puxando depois, viraram pop. Eu até gosto do sonzinho do Maroon 5, não faz mal a ninguém ele, entendeu? Mas eles poderiam pegar essa funkeada, mas já deram a guinada pro pop, para fazer uma correlação com o que a gente estava falando do Brasil. Mas, além deles, está em turnê para fazer, acho que 7 shows, já começou. Os deuses do metal, Iron Maiden, né? Iron Maiden está em turnê por aqui com seu Boeing 7007 das galáxias. Fortaleza, quinta-feira. Né? Fortaleza fez show, acho que, enfim, o Ed vai passar a relação aí para quem ainda tinha ingresso. Mas... e aí pra gente, só para um burburinho que a gente viu hoje, se não bastasse Axl retornar com Guns N' Roses, rolou um burburinho hoje que talvez ele assuma os vocais de AC/DC, porque o Brian Johnson, vocalista deles, do AC/DC, teve um problema de audição, o médico mandou ele dar uma segurada. Agora eu não entendi se isso é definitivo, cara. Tu viu alguma coisa? Viu alguma coisa? Não vi nada. Mas Eles cancelaram 10 shows. Eu acho que não é definitivo. E por que a confusão? Porque o Axl tá em Atlanta, onde está a banda. E um cara lá que é muito ligado disse assim, mas o que o Axl está fazendo em Atlanta se o resto do Guns está ensaiando? Mas o Guns está lá. Eu falei que era com Guns N' Roses, daí virou, né? Então, aí às vezes eles jogam essas notícias para tentar ouvir o que é a opinião pública, o que os críticos vão falar antes de confirmar. A aceitação, né? Vamos jogar um boato para ver. Porque de repente, se todo mundo disser, não tem nada a ver, pare com isso. Não tinha nada. Foi só boato. Foi só boato. E o que tu acha do Axl Rose no AC/DC? Eu acho que não vai ter nada a ver. ou talvez o Axl original, né? Pudesse. Mas eu acho que ainda o Axl original tem nada a ver com esse AC/DC, cara. Isso ainda não está confirmado, é um burburinho que a gente passou aqui em primeiríssima mão. Não sei se quarta-feira vai ser em primeira mão, mas a gente está falando uma coisa que... Aí eu queria te fazer uma pergunta. Terminar esse bloco de rock and roll. O Dan Stubach, ele começa o meu Bola da Vez perguntando se é Beatles ou Stones, não é isso? Eu vou terminar o nosso bloco te perguntando The Cure ou The Smiths? The Smiths, claro. Então pronto. Terminando.
O grande ídolo Morrissey, que esteve aqui em novembro passado, não avisou ninguém, que não come carne, não deixa vender hambúrguer no show. Tem uma história engraçada aqui, na última turnê em 2012, ele tem medo de andar de avião e aí ele estava de Belo Horizonte para São Paulo e aí ele pediu para parar para comer. E não sei se vocês já viram ali no interior de São Paulo, tem aquela rede de postos que tem um restaurante Frangão. Aí o motorista parou na frente do Frangão, que tem um frangão na frente, né? Então, assim, quando ele olhou aquilo, ele falou assim, cara, vocês estão loucos. Vocês estão malucos. Como é que eu vou parar nesse lugar aqui se eu não como carne de ninguém, de nada, né? E aí foi um gafe da produção. De ninguém. Não sei. Wage, a gente vai falar de um assunto no qual tu estás envolvido por causa do esporte, que você gosta, que é o nosso querido e amado futebol. Mas a gente vai começar puxando 2 times do tal eixo do mal. Fla-Flu. Viste o Fla-Flu? Eu assisti uma parte, não assisti todo, porque... Com muita raiva no coração. Não, eu juro, eu dormi na hora do jogo. Porque não dava pra ver o resto mesmo. Não, eu dormi, aí eu acordei, enfim. Eu achei um jogo, apesar do início, uma movimentação, ali os times se estudando, eu achei que depois ficou movimentado, enfim, os times indo pro ataque. Movimentadamente horroroso. Assim, os times estavam querendo ir pro ataque, mas não chegava uma hora, faltava um passe, faltava uma triangulação. E aí não só no Fla-Flu, mas no futebol brasileiro, com exceção do Corinthians, ainda vê alguma coisa, uma lucidez, o resto dos times nenhum consegue trocar 3 passes. O Remo consegue 2, é o máximo que o Remo consegue. virar. Sobre o jogo, sem comentários. O comentário do Levi Coupe foi perfeito. Jogo contratação do Fluminense. Jogo Pelo menos Fla-Flu, esse Fla-Flu foi que nem dançar com a irmã, teve a menor graça. Então, aí o Levi, ele é sensacional para dar entrevista. O nível do nosso futebol tá ruim, né? Eu botei aqui uma coisa, depois tirei, mas eu vou falar. Eu estava vendo o programa da Sport TV, o André Rizek falando por que os times daqui, com todos esses investimentos maiores que os times da América do Sul, eles não conseguem ter o domínio na Libertadores que os times de maior investimento na Europa têm. Na Champions, né? Na Champions. Aí o bicho sofre com todo mundo, rapaz. Sofre com todo mundo. O São Paulo sofreu com o time da Venezuela, né? Que Empatou antigamente com era... 3 milhões, sabe? Que os caras contratam os melhores de lá. E mesmo assim os caras sofrem. Entendeu? Mas historicamente os brasileiros sempre sofreram da Libertadores, exceto um período ali no final dos anos 90, um período agora mais recente também, no final de 2006 a 2010, que houve uma hegemonia do Brasil. Mas hegemonia, como disse o Marcelo, suando lágrimas de sangue. Sim. Lembra como foi me perdi. Fui olhar para a Suzana e me perdi completamente. Volta. Tu lembra como foi o último título, que foi do Atlético? O perrengue. Né? Contra quem e o perrengue que foi? Ou seja, Deu o pênalti, o Vitor, né? São Vitor. Último minuto. Bom, e o Atlético já era para ter sido eliminado pelo Todos foram 3 Tijuana, no México, que o Vitor fez aquele milagre no final do jogo, defendeu com o pé a cobrança. Já que a gente não pode se esticar em futebol, mas só para falar do Repá, mas basicamente do Remo. Zaidan, e o leilão azul de Vitor Bueno? Bem, o Remo está com uma proposta nova, o técnico ele tenta implementar um pouco da doutrina que ele trouxe, mas a torcida está começando a perder a paciência, enfim. Mas assim, eu não vejo 100% culpa do técnico, e sim, eu acho que o material que ele tem,
eu até comentei que esse time desse ano está pior do que o do ano passado, né? Completamente. A gente tem laterais que eles oscilam, como diz o colega, parece refrigerante de 3 litros, quando passa da metade acaba o gás, né? Então ele... Eu diria bem Oliveira. Acho que já teve essa piada aqui, né? Não. Então, assim, o lateral sobe, e quando ele chega lá na linha... Para chegar na linha de fundo é uma dificuldade, né? Enfim, laterais que oscilam... Lateral isopor, né? Nunca vai ao fundo. Agora imagina, o lateral refrigerante de 3 litros, quando passa do meio, perde o gás, é o mesmo que o isopor, a gente está fudido, porque ele não vai no fundo, fica ali, parado, no meio. E o pior não é isso, eu escutando hoje na Rádio Clube, o nosso setorista Paulo Cacheado, ele falou lá que o Remo vai contratar um goleiro e um atacante. Pra que o goleiro? Não dá pra entender. Mas o atacante ele precisa sim, porque o Ciro ele não é um atacante de ofício, ele é um meia ofensivo. Ele está jogando. O Potito ainda não mostrou muito ali pro que veio, já perdeu uns gols ali. Tu tá muito bonzinho. Mas ele teria alguma coisa para mostrar? Não sei. O cara Tô esperando. Deixa eu te falar uma coisa. Nem a volta dele, o Tony Cross do Leão. O Tony Cross negro. O Tony Cross negro nada adiantou. Ele voltou pior do que estava. Era melhor ter deixado. Pior do que estava, foi ótimo. Mas acho que a única coisa que o Remo tem ultimamente é o amor dessa bancada aqui, porque o resto tá foda. Tem um fator também que eu gostaria de ressaltar. Esse time assim, não está encantando ninguém. Tanto que a torcida não tem comparecido. O Remo hoje está entre os 30 maiores sócios torcedores, né? E mesmo tendo o ingresso teoricamente de graça, né, que basta você ser sócio torcedor, você pode assistir o jogo sem ter a necessidade de comprar o ingresso, a torcida não está comparecendo, não está empolgando. E começou comparecendo. E nem a torcida do Remo, que qualquer 3-0 já é motivo de festa, foguete, assim, de tão carente que estava, ou não está empolgando. Se o Remo está no naipe que está, o Bicola tem que estar preocupado também para a Série B. O Bicola tá... A gente é tão co-irmão que a gente está se arrastando junto, é isso? Apesar do golaço lá do Ronaldinho Gaúcho cover. Do Pitol, né? Belo gol. O homem do Pitol. O marido da Caterina Zeta-Jones. Não saiu nem na foto o nosso querido Quem é o arqueiro marido da... Mike Douglas. Mike Douglas não saiu nem na foto. Não, esse time do Paysandu, na minha opinião, também deu uma piorada. E eles têm um campeonato. Ao campeonato do Falei de novo, repetiu, porque esses caras têm que se preparar para o que vale. A Série C é todo o Copa do Nordeste. Eu entendo o seguinte, várias vezes, né, a nossa experiência de futebol, principalmente futebol regional, experiência inenarrável. Ele diz o seguinte, o Campeonato Paraense é muito parecido com o Carioca, engana. Então o time é campeão do Paraense, nossa, é campeão, vai fazer uma excelente Série C, A, B, enfim, chega lá é uma tragédia, é muito parecido com o Vasco foi campeão carioca e caiu, né? Então, não é difícil o Paysandu ser campeão paraense e achar que está aí, cair para ser. Eu não digo assim, não é difícil também o Remo de repente ser campeão também, né? Ter um caminho maior do que o Paysandu e chegar lá na C, passar maus bocados. Então tem que tomar cuidado que o paraense engane muito. Para a gente falar do aniversário de uma pessoa importante, só falar uma coisa. Se esses caras entenderem que ainda dá para preparar, que o que vale, principalmente para o Remo, falar para o Remo, dane-se se a gente não ganhar o Paraense. Esse ano, dane-se. Qual é o problema? A gente tem uma Série C, a gente tem que pelo menos tentar o segundo jogo contra o Vasco para ganhar uma ponta e a Copa Verde. O Paysandu tem que ganhar. Nem tem, mas tá 3 anos sem ganhar. Mas o que eles querem é subir. O que a gente, eu vou falar sério. A gente tem que se manter na Série C. O que vier é lucro. Eu acho que é um passo, um degrau de cada vez para o Remo.
Principalmente para o legado que foi deixado nas administrações anteriores. E que legado, parece o legado da Copa. As dívidas, né? Legado Borne. O Borne, o cara ainda ganha, né, mano, no Borne. Ó, só pra gente não deixar passar, hoje é aniversário, o Senna faria 56 anos hoje, né? Um ícone do esporte. O cara que, como diria Galvão Bueno, o cara que alegrava nossos domingos. Você levantava cedo para ver Ayrton Senna. Eu não levantava, mas ele dizia isso, né? O cara era monstro, né? Mas Fórmula 1 brasileira morreu junto com o Ayrton Senna. Então a nossa homenagem ao Senna, o cara acho que todo tem nosso respeito, a gente não poderia deixar de fazer essa lembrança ao nosso querido Ayrton Senna da Silva. Falamos de rock and roll, lullaby, falamos do Leão, falamos do Papão, falamos do futebol como todo, mas não poderíamos deixar de mencionar nem que de en passant, né? En passant, nem que de soslaio, falar das nossas musas. E hoje o assunto que dominou a última semana com a estreia de uma novela das 9 da mídia golpista é Carol Castro em suas cenas calientes com Rodrigo Santoro. Por quê? Porque ela tem um peitinho natural, virou agora um ícone, o peito natural. Que coisa, né? Depois que ela pagou aquela peitola, eu ia O que você ia, Marcelo? É isso, né? O que você ia, Marcelo? Eu ia pedir pra ela me engomar. O que, Marcelo? Eu fiquei passado, Paulo. Depois que eu vi Os seus seios desnudos de Carol Castro, Você ficou eu fiquei passado. completamente passado. É nesse nível. Eu não vi, assim, mas eu tô curioso agora. Se você está curioso, vai lá. A gente vai botar aqui também. A gente vai botar. Hoje tem fofoca? Não, não tem. Temos um rapaz, nossa querida Anitta, fez preenchimento labial. Aqui em cima, aguardem a imagem da Anitta em 2045, por favor. Nosso mestre dos magos. Ela tá igual o Caesar, né? Horrível. Do planeta do macaco. Só uma coisa que estava. Como a gente tem uma musa mor, a gente não vai falar da musa mor hoje, mas é só um pitaco no. Uma pílula. O rei está solteiro. Ele, Fábio Júnior, o pai da nossa musa, Cléo Pedro. A Gretchen em versão masculina. Tá. Mas não foi um casamento, ele terminou apenas um namoro. Então, só uma informação: o rei está solteiro. Namoro. Ele não está nu, ele está solteiro. Fábio Júnior do Vila Nova fez gol ontem. Também. Fez gol ele e o Mancini, moleque. Mesmo jogo. Pra tu ver o nível do nosso futebol, né? Hoje, depois das musas do futebol, nós teremos uma dupla de cervejeiros. A vinheta é a mesma, mas Marcelo Raposo terá um convidado. O homem da palavra rebuscada, Marcelo Raposo. Sou eu! Bom, galera, hoje, para falar de cerveja, na verdade, eu tô com um mestre aqui ao meu lado. Mestre mesmo, porque ele é um mestre. Ele é mestre cervejeiro. Mestre cervejeiro, meu amigo, o Agid Zaidan, que vai me corrigir, tá? Porque nós falaremos das IPAs, né? Sim. Que ganham cada vez mais adeptos, né? Estão ficando cada vez mais popularizadas. E vamos falar das IPAs exatamente porque o nosso amigo mestre cervejeiro preparou a cerveja do Enões Queiroz, que é uma autêntica IPA. Isso. Ela é uma IPA tradicional. Sim, sim. Ela não se enquadra em nenhum daqueles subestilos de IPA. Não, nem a Imperial e nem a Imperial e nem a American IPA. E nem a American IPA, isso. A IPA tradicional, estilo inglês, derivada das ales inglesas. E tem toda aquela história por trás, que alguns dizem que
as IPAs nasceram das ales porque eles tinham que enviar as ales para a Índia. Os soldados que lutavam na guerra lá. Lutavam na ocupação da Índia, e aí eles, como a cerveja estragava no caminho, eles colocavam um lúpulo, que o lúpulo é um conservante natural. E aí quando chegavam lá, eles orientavam que fosse misturado com mais água para diluir a cerveja, só que os oficiais disseram, não, ninguém vai diluir nada, a gente vai tomar do jeito que está, porque a gente gostou da cerveja do jeito que ela veio. Alguns dizem que essa história não existe, né, que é pura ficção, né, mas outros garantem que lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, isso aconteceu. E era uma cerveja, ela derivada da ale inglesa, com muito mais lúpulo. Então, o amargor ele é predominante. É o teu estilo de cerveja preferido, André? Eu não tenho um estilo preferido. Eu gosto de todos os estilos e, enfim, até o American Lager, que é o mais vagabundo que dizem, né? Eu também tomo, eu gosto. Cada cerveja tem uma ocasião. E aí tem essa ocasião. Eu gosto de abrir o apetite. Às vezes eu faço uma carne, uma boa cerveja para harmonizar com comida gordurosa, comida pesada, apimentada. Então, assim, uma linguiça muito apimentada, aquela linguiça apimentada do supermercado, você pode fazer botar aquela mostarda e harmonizar com a IPA, porque o amargor dela anula o apimentado. Enfim, é uma cerveja boa para comida pesada. E só para a nossa culinária, então, que é uma culinária pesada, seria isso? Sim, só que... Não para todas as depende. Por exemplo, o Pato de Tucupi, ele tem um azedo que talvez não combinasse bem com a IPA, entendeu? Ele combinasse até com um estilo mais belga, que tem um final azedo. Então, para finalizar o nosso papo de cerveja de hoje, sensacional, né? Literalmente bebemos na fonte aqui do nosso amigo mestre cervejeiro. Uma indicação de boa IPA aí para rapaziada. Tirando a nossa. Olha, além da a do Enos Queiroz vai estar brevemente, tá? Nas melhores casas do ramo. Tá? É verdade. A próxima vai ser uma Pilsen tradicional, né, que eu vou fazer e vou servir para vocês aqui. Então a indicação, Ashley, uma nacional. Colorado Índica. Colorado Índica. E as importadas? Brewdog. Punk IPA e a Brooklyn IPA. Brooklyn IPA. Então, galera, se você quer iniciar, saborear... Essas não tem erro. Isso é um tiro certo, entendeu? Eu gosto do estilo, não tenho todo esse conhecimento. Show de bola essa aula que a gente teve aqui, né? Rapaz, Enos Queiroz é cultura cervejeira. É verdade. Então, assim, se falta o resto da cultura, pelo menos a cervejeira... Gente, hoje... Pela primeira vez, vou pedir aqui a permissão da minha produção, dos meus colegas de bancada, diferente das outras vezes que a gente termina com os grandes filósofos contemporâneos da humanidade, pessoas do mais alto garbo e elegância, hoje a gente vai terminar de um jeito especial, porque é um assunto que me mexe muito comigo. Hoje a gente está gravando no dia 21 de março. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down, tá? Por motivos óbvios que a maioria das pessoas sabem, quem não me conhece, eu tenho um filho super, então além do Dia Internacional da Síndrome de Down, eu digo que hoje é dia dos super, de todos eles, em especial do meu amor Antônio, que está longe, né? Fisicamente está com a mãe. E eu queria, na verdade, assim... dar uma dica para vocês que querem conhecer, pegar mais informações, ou porque tem alguém próximo, ou por entender esse mundo maravilhoso dos super, eu vou dar uma dica. Se você quer ter o início disso, vá no Movimento Down, o site é movimentodown.org.br, ou vá na fanpage no Face, Movimento Down. Muita coisa bacana lá, você vai ver o que de conquistas eles já tiveram, informações básicas, todo tipo de orientação. E como a gente não vai terminar com um filósofo contemporâneo, eu vou falar uma coisa que eu acho é minha, acho que cabe muito nesse momento. A gente não é igual. Todos nós somos diferentes. E o que é do caralho nessa vida é a gente ser diferente. Então que viva a diferença. Valeu, obrigado. É nós, Queiroz. Valeu. Até semana que vem, galera.